E se você se apaixonasse pela morte, você iria escolher viver esse amor no além-vida ou você escolheria não viver esse amor, ficar aqui na Terra porque sabe que a sua experiência é preciosa e finita? Pois é, o filme de hoje que eu vou avaliar é um filme de 1998 que é estrelado por Brad Pitt, Anthony Hopkins e Claire Forlane, um filme de romance dramático ou de drama romântico, como vocês acharem melhor. O título original é Meet Joey Black e aqui no Brasil ganhou o título de Encontro Marcado. E é uma história bem interessante, é sobre um senhor rico, magnata, que está prestes a completar 65 anos, chamado William Parrish, que é aqui no filme, muita gente chama ele pelo apelido de Bill. E o Bill Parrish, ele tá perto de fazer aniversário. Conforme os dias vão passando, ele tá começando a sentir umas pontadas no peito, umas dores no corpo, e misteriosamente ele começa a ouvir uma voz que sussurra em seu ouvido, se comunicando com ele, que ele não sabe quem é, para onde vai, nem nada, ele não consegue identificar quem é essa voz. E como ele não consegue descobrir o que é, ele vai tocando seus dias normalmente, até que um dia ele está na sala da sua empresa, ele está sozinho na sala dele, e de repente ele sente uma pontada no peito, de novo, e essa voz volta a falar com ele, e ele confronta essa voz perguntando quem ela é, e a voz se identifica como sendo a morte, e a morte está avisando ao Bill Parrish que ele está perto de morrer, só que ela não quer levá-lo de maneira abrupta, não quer levá-lo logo, porque ela quer dar um pouco mais de tempo a ele e, em troca, ela quer que ele meio que seja um mentor dela aqui na Terra, porque ela quer experienciar como é que é ser um ser humano. É como se fosse aquele filme que é do mesmo ano, inclusive, aquele filme Cidade dos Anjos, só que a pegada é bem semelhante, só que lá é com um anjo que quer ser um ser humano, e aqui é a própria entidade da morte que quer experienciar como é viver na pele de um humano. E o Bill Parrish, ele tem duas filhas, ele já é um senhor viúvo, e ele tem a filha mais velha, chamada Alison, que é casada com o Quincy, que é um dos rapazes que compõem a diretoria da sua empresa, e ela é a filha que está mais empenhada em elaborar, em organizar a festa do seu pai. Ela que corre atrás de música, do buffet, da orquestra, da lista de convidados, da decoração. Ela que está responsável por montar a festa do pai. E ele tem a filha caçula, que é a Susan, que ela faz residência de medicina no hospital da cidade, e um dia, antes de cada um ir para o seu destino, assim, ele tem uma conversa em particular com a Susan, e ela namora também um dos rapazes que acompanha a diretoria da empresa do pai dela, o Drew. E o pai conversa com a filha falando assim, se ela realmente ama o rapaz e tudo, e ela fala que sim, que um dia pretende se casar com ele e tudo. Só que o pai fala pra ela que sente que ela não o ama de verdade porque ele não vê aquele brilho no olhar, aquele entusiasmo, que não sente que ela o ama verdadeiramente, porque não vê paixão no seu comportamento. Ele até comenta que eles formam um casal bem sem graça, bem sem sal, e o pai dá um discurso bem bonito para que ela viva uma paixão verdadeira, que alguém que faça ela se sentir viva, que ela viva uma paixão intensa, porque a vida não serve de nada, assim, a vida não tem utilidade, basicamente, não tem graça se você não conseguir viver um grande amor. É uma filha assim que é muito. Ele até brinca que, que ela é muito durona e tudo, e ela meio que leva esse discurso do pai dela na brincadeira, assim, né? Ela leva em conta o que ele fala, mas não muito a sério, assim. Acha que é só um discurso muito apaixonado do seu pai. E ela, tá, pai, beleza, né? Eu vou pensar sobre isso. E ele fala assim: olha, minha filha, seja menos durona, seja mais aberta e quem sabe um dia um raio atinja você. Ele tá se referindo ao raio do amor, o raio do sentimento, da paixão intensa. E é isso que ele quer dizer com essa frase, que ela esteja aberta porque um dia um raio pode atingi-la. O raio do amor. E depois que eles terminam essa conversa, cada um vai pro seu lado, o pai dela vai pra empresa deles, e ela, antes de ir pro hospital, ela vai até uma cafeteria onde ela costuma lanchar, e nessa tarde ela encontra um jovem lá
que aqui é interpretado pelo nosso gostosíssimo. Gente, este homem tá, assim, uma coisa neste filme, uma coisa linda. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! E ela aqui encontra o personagem do Brad Pitt, que é um jovem recém-chegado na cidade, muito simpático, muito espontâneo, e eles começam a trocar uma ideia ali na cafeteria, ele puxa uma conversa com ela, e eles começam a ter uma conversa, assim, meio que um flerte. E, assim, ele dá muitas cantadas em cima dela. Rapazes solteiros que me assistem. Olha, assistam o trecho desse filme. Eu acho que eu vou deixar até a minutagem eu vou deixar aqui. Gente, porque, assim, gente, o Brad Pitt aqui dá uma aula de encanto, de sedução, de paquera, de como você chega numa mulher. Ai, que delícia! É porque, assim, gente, esse homem, ele é muito espontâneo, muito simpático, e ele começa até uma conversa ali com a Susan, e, assim, eles estão conversando sobre a vida, ele perguntando o que é que ela faz, e ela dizendo, né, o que ela faz e tal, que ela é médica. Ele fala que tá se mudando recentemente para a cidade, ele tá procurando emprego, e ele fala assim que ele também tá em busca de um novo amor. Ele até fala assim, olha, quem sabe é você, inclusive, né? E aí ela fica toda encabulada, sem entender nada, né? Tipo assim, mal te conheço e você já tá dando em cima de mim, né? Eu não tô nem aqui, tô aqui nem tem 2 minutos, né? E o cara começa a conversar com ela, e assim, a conversa rola de forma muito gostosa. Flui muito bem e eles meio que ficam flertando enquanto estão conversando ali. Ele solta algumas gracinhas em cima dela, assim. Mas, assim, gente, é muito legal de assistir. O filme, ele tem 3 horas, mas ele passa, assim, de forma muito fluida. Então, o filme, ele é muito contemplativo, ele é filosófico, assim, mas sem ser chato. Então, assim, mesmo que seja um filme longo, você consegue usufruir do filme como um todo. Assim, sem você sentir o peso das horas. E aí, enquanto ela tá na cafeteria conversando com ele, tá ali trocando uma ideia, quando eles terminam de tomar café, aí cada um vai pro seu lado. Ele vai pro trabalho dele e ela vai pro hospital, que ela fala que ela precisa ir trabalhar. Acaba que os dois se gostam ali e ele, antes de se despedir dela, fala assim, quem sabe um raio nos atinja, né? E assim, ela se lembra da conversa que o pai teve com ela, falando sobre isso, de um raio atingi-la, sobre o raio do amor. E ela enxerga ali que talvez o pai dela, aquilo ali fosse um sinal do pai dela, né? E quem sabe esse menino, o Brad Pitt aqui, não seja, quem sabe, essa paixão que ela tanto procura. Eles vão embora, só que eles nem trocam o nome um do outro, assim, eles nem se apresentaram direito, nem disseram o nome um pro outro, e cada um vai pro seu lado, e aí é que vem um dos eventos mais marcantes da história. Enquanto ele tá atravessando a rua, ele tá olhando para trás, vendo que ela tá indo embora, e ele não presta atenção que um carro passa e acaba atropelando ele, e a morte usa esse evento, que na verdade quem elaborou esse atropelamento do jovem foi a própria morte, porque ela quer ter um corpo emprestado para se materializar, né? Porque ela é só uma entidade, ela é um espírito, então ela precisa de um corpo ali para se materializar, né? Então ela meio que mata esse jovem para, enfim, né, pegar o seu corpo emprestado, como ela mesmo fala. Quando chega a noite, o Bill, ele faz um jantar na casa dele com as filhas e os genros, e aparece um jovem que a empregada dele vai até ele e fala que tem um jovem que está na sua porta lá de casa querendo falar com ele. E é esse jovem que é o Brad Pitt, que estava conversando com a filha dele, a Susan, mais cedo lá na cafeteria, e tem aquele diálogo novamente, né? Ele se apresenta como a morte e fala, olha, eu quero que você me guie aqui na Terra, porque eu quero saber como é que é viver como um ser humano. Eu acho que eu te escolhi para ser meu mentor porque eu acho que você é um homem digno, bem-sucedido, exemplar, e eu acho que você seria um bom guia para mim, né? Enquanto eu estou vivenciando aqui na Terra. Fica aquele climão, né? Porque, assim, de repente aparece esse jovem, que é a morte, né? Como é que a gente lidaria, né? Eu até penso, né? E se fosse comigo, né? Quem não ficaria impressionado, você sabendo que a morte tá querendo vir lhe buscar,
a morte se materializa, a morte quer meio que trocar uma ideia contigo, quer saber como é que é ter uma experiência humana, e você que está prestes a morrer é que vai ser meio que o professor dela, o mentor, durante esse período, né? Porque você está com um tempo de vida praticamente contado. Você vai morrer. E assim, é uma situação bem complicada. E é nessa noite que o jovem aparece, ele acaba apresentando ali pro resto da sua família. E a Susan vê, tipo, aquele rapaz, né? Tipo, eu te vi hoje mais cedo, né? E ela acha tudo muito estranho. E assim, o Bill não pode chegar pra família dele e falando que aquele rapaz é a morte, né? Porque é algo difícil de explicar, porque provavelmente a família dele não iria acreditar. E se todo mundo acreditasse, também é uma situação muito assustadora, né? Porque meio que boa parte das pessoas tem medo da morte, né? Como é que você vai explicar uma entidade estar ali no meio de todos, né? E aí, ele inventa um nome na hora, que é daí, de onde vem o título do filme, em inglês, que aí ele inventa que o nome daquele menino se chama Joey Black. E é um nome que o Brad Pitt fica usando aqui nesse filme. A gente nunca descobre qual é o nome original do personagem, né, da cafeteria, do rapaz da cafeteria. Mas o nome que a morte adota aqui, né, o nome fictício dela é Joey Black. E ele fala que é um jovem que é como se fosse um conselheiro dele, que vai ficar hospedado uns dias lá na casa dele e ninguém entende nada, né? O Quincy, que é o marido da Alison, ele é um pouco mais simpático, mais gato, assim, então ele saúda aquele rapaz, assim, recebe ele de braços abertos, recebe super bem, a Alison também. O Drew já sente que tem algum climinha esquisito ali entre a namorada dele e o sogro. Aí, assim, ele não recebe tão bem assim e a Susan fica achando aquilo tudo muito esquisito, né? Porque a morte, como ela não tem uma vivência humana, ela não tem tato social, porque ela nunca viveu isso, então ela fica muito fria e ela não consegue assim, ela tenta fazer o máximo, né, se comportar normalmente, mas ela não consegue porque ela nunca comeu, ela nunca se vestiu, ela nunca cumprimentou, então assim, ela não tem a experiência de um ser humano. E a morte, assim, ela tá usando o corpo do Brad Pitt ali, mas assim, a Susan fica vendo, ela não sabe, né? Só quem sabe ali que a morte é o Bill. E todos os outros ficam achando a morte muito estranha, aquela figura do Joey Black muito esquisita, muito fria, calada. E a Susan começa a notar, né, que tem alguma coisa muito esquisita com aquele rapaz, porque aquela pessoa é muito diferente da que ela encontrou cedo na cafeteria, que aquele jovem era espontâneo, falante, engraçado. A morte ali, que ela não sabe que é a morte, mas assim, é muito fria, calada, misteriosa, quieta. E ela começa a notar assim, olha, eu não sei o que é, mas tem algo muito esquisito aqui acontecendo. Os dias vão passando e a morte, ela não desgruda do Bill Parrish. Para onde ele vai, ela vai com ele, segue ele até a empresa e ela começa a ter aquela experiência da vida, assim, que ela vê que o Bill Parrish, ele é um homem que valoriza muito a família. Ele foi um homem exemplar, que conquistou tudo que uma pessoa normal deseja, assim, uma pessoa comum quer. Ele começa a ver que o Bill Parrish, ele dá muito valor à família. E, ao mesmo tempo, o Bill também começa, assim, como ele sabe que ele está prestes a morrer, ele começa a valorizar muito o tempo que ele tem em família. Tanto que depois desse dia do jantar, nessa noite do jantar, ele começa a fazer jantares todos os dias. Todas as noites ele quer que o pessoal jante na casa dele porque ele começa a valorizar o tempo em família, então ele quer usufruir o máximo de tempo possível com todos juntos. A morte, um dia, vai com o Will, com o William até a empresa. E o que está acontecendo na empresa é o seguinte: a empresa do Bill é uma empresa de comunicações, uma empresa muito grande, e ela recebeu uma proposta de uma empresa concorrente chamada Bonnecue, que é uma empresa do mesmo ramo, que quer fazer uma fusão, para unir as empresas, aumentar o valor de mercado, aumentar em número, como acontece normalmente nas empresas. Quem está meio que liderando a negociação é um dos seus genros, que é o Drew, que é o namorado da Susan. Ele está negociando com com o dono da Bonnecue, e ele, num dia, na reunião da diretoria, coloca essa proposta pro Bill, falando sobre a fusão da empresa,
que só tem benefícios, fala tudo de bom ali que eles têm a ganhar. E o Bill, ele não muda de ideia e ele fala que ele quer manter a empresa do jeito que é, porque ele quer manter o legado, os valores da empresa, tudo. Ele é um homem muito correto e ele acha que se fizer a fusão, a empresa vai mudar muito, muitas características dela, de missão, de valores, de propósito, que ele não vai conseguir deixar o legado original, então ele é contra a fusão da empresa. E quem está acompanhando essa reunião também é o Joey Black, a morte. Ninguém sabe quem é aquela figura ali que aparece na reunião, e assim, como eu falei, a morte não consegue ter um tato social, porque ela nunca socializou, obviamente. Assim, ela fica calada ali na reunião. Uma coisa que eu já notei muito nessa morte é que ela gosta muito de comer, assim. Ela fica fascinada por pasta de amendoim no filme e gosta de comer uns biscoitinhos ali na reunião, tomar café com leite. E assim, começa a participar ali da reunião, fica algo bem constrangedor, inclusive. Mas o Bill, durante a reunião, ele fala, olha, eu não quero vender a empresa, não quero fazer fusão nem nada, e a minha resposta é não. E o Drew, ele fica contestando o Bill ali, falando que ele nem conseguiu avaliar direito e tudo, mas o Bill, ele está inflexível, ele está decidido ali que ele não quer mudar nada na empresa, ele quer que deixe como está. E as pessoas começam a achar aquilo tudo muito estranho, porque a proposta de fusão da empresa é muito lucrativa, é basicamente irrecusável, e o Drew começa a achar estranho, falando assim, olha, esse tal de Joey Black ali, que ninguém sabe quem é, tá influenciando as decisões do Bill, né? Eu não sei quem é, mas eu vou querer fazer essa fusão de toda forma, com ou sem a aprovação do Bill, e eu sei que o Joey tá atrapalhando nisso tudo, então eu vou conseguir o que eu quero, independente do posicionamento do... Isso é o drama que a empresa está passando sobre essa questão da fusão. E assim, as outras partes da história é que assim, quando o Joey Black ele não está com o Bill, ele tá acompanhando a Susan. E ele começa ali a ter um pouco mais de contato com a Susan, né? Porque ela passa a ir a todos os jantares na casa do pai dela. Ela fala que tá sentindo que ele tá muito estranho, que ele tá muito diferente do dia que eles se conheceram na cafeteria. E ele começa a dar umas desculpas ali esfarrapadas, porque ele não pode dizer claramente quem ele é. Ele fala, pois é, porque... às vezes eu não sei me comportar assim no meio de muita gente. Ele dá umas desculpas esfarrapadas e o que vai acontecendo é que assim, ela meio que na medida do possível vai meio que engolindo essas desculpas assim, e você começa a sentir que tá nascendo ali um romance entre Susan e a Morte. Ela tá se apaixonando pela Morte e a Morte também tá se apaixonando por ela. E eles começam a viver esse amor assim, e o Drew, o namorado dela, começa a ver que tá tendo um clima esquisito ali, e eles acabam terminando o namoro, e a Susan fica com esse caminho livre, descompromissada, e começa enfim, né, conversar, trocar umas ideiazinhas com o Joey Black. O que acontece, gente, é que eles acabam se apaixonando e o Bill começa a notar, né, que a Morte tá se apaixonando pela filha dele e vice-versa, só que ele fala assim, olha, eu sou contra. Ele começa, porque assim, a filha dele começa a falar assim, daquela conversa que você teve comigo sobre... E assim, o Bill começa a notar que a filha e a Morte estão apaixonados, assim, eles estão apaixonados um pelo outro, e ele começa a ter um pé atrás, a não gostar disso que está acontecendo, porque como é que a Morte, que é um ser etéreo, uma entidade, assim, eterna do universo, vai se apaixonar por uma humana, e como é que eles vão viver esse amor que é praticamente impossível? E a filha dele, numa noite, depois desse segundo jantar, conversa com o pai e fala assim, olha pai, lembra daquela conversa que você teve sobre um raio me atingir e tudo? Eu acho que esse sinal foi correspondido, e esse sinal do meu amor, que você tanto fala, pode estar na figura do Joe. O pai dela fala assim, olha, minha filha, talvez não, o pai desconversa porque ele sabe a verdade, né? E
Ele fala assim, olha, minha filha, eu pensei melhor, eu acho que o Joey não é esse cara que você tá procurando, ele não é adequado, e eu tô pensando melhor, acho que você pode, de repente, se dar bem com o Drew e tal, e a filha fica com raiva dele, que ele já começou a desconversar a própria questão que ele tinha colocado em jogo ali sobre ela viver uma grande paixão. Mas, enfim, ela passa por cima disso, e o amor vai crescendo entre Joey e a Susan, e inevitavelmente eles se beijam, eles acabam se apaixonando de forma muito fervorosa, assim, até que chegam às vias de fato, né? E um dia ele vai acompanhar a Susan no hospital, a Morte vai acompanhar a Susan no hospital, e ela tá tomando conta de uma paciente que é uma mãe, na verdade, a filha leva a mãe para o hospital, são duas jamaicanas. E a mãe, assim, você entende ali, não é explícito no filme, mas a mãe deve ter uma religião de matriz africana, alguma coisa assim, que ela é sensitiva e ela é como se fosse igual o Bill, assim, o Bill, ele é o único no filme que sabe que o Joey é a Morte dentro daquele corpo, daquele jovem. E a senhora, do mesmo jeito, quando olha para aquele jovem, para a figura do Brad Pitt, ela sabe que é a Morte ali na figura daquele menino. É que ela não explica para a filha nem nada, mas ela fica com um comportamento receoso, estranho, que ela sente ali que tem alguma coisa muito diferente. E o Joey, na frente da Susan, na frente da filha da senhora, desconversa ali tudo, né, para não ficar uma cena no meio delas, mas quando ele e a senhora estão sozinhos, aí o Joey conversa com ela e ele sabe que ela sabe que ele é a Morte, e ele fica conversando com ela, olha, a senhora não é agora, fica tranquila e tudo, né? E aquela senhora passa a fazer tratamento com a doutora Susan, né? Porque ela descobre que ela tá com um tumor que tá tomando conta do seu corpo, e é um tratamento muito difícil, muito longo, então ela vai passar uns dias internada lá no hospital. O que acontece um dia, gente, tem uns diálogos aqui no filme que são muito preciosos, assim, que nem eu falei, e é um filme que eu acho muito bom, porque apesar dele ser longo, assim, o roteiro, a forma de direção, tudo aqui nesse filme eu considero nota 10, assim, e o filme, mesmo sendo longo, você não sente o peso das horas, e assim, tem uns diálogos muito marcantes nesse filme, e um dos diálogos, além do Bill Parrish, essa senhora, tem outro dia que o Joey vai lá no hospital e ele conversa com essa senhora, que ele começa a trocar ideia ali, né? A Morte conversando com a senhora, que ele já notou que ela é uma sensitiva, e a senhora nota assim, você tá apaixonado pela doutora, ela te ama, você a ama, e ele fala que sim, e aí ela fala assim, olha... assim, ela meio que fala, assim, em outras palavras, que aquilo ali é um amor difícil de viver e tal, porque ele é a entidade da morte, né? Como é que ele vai viver isso daqui? E ela tá usando também a própria experiência da doença que ela tá passando ali, que ela fala assim, olha, a única coisa que a gente leva daqui, desse plano terreno, são as memórias que nós criamos com as pessoas que amamos. E aquilo ali fica uma lição para a própria Morte, porque ele entende que uma hora ele vai ter que cumprir o trato de levar o Sr. Bill Parrish, né, para o outro lado, e ele entende que aquele amor que ele está vivendo com a Susan, mesmo que ele não queira, é um amor muito complicado de viver, claramente, é um amor impossível, e a única coisa que ele vai poder levar de tudo isso que ele está presenciando é a experiência, e a memória que vai ficar do amor que ele tem pela Susan. Naquele momento, a senhora implora para que a Morte a leve, e ele cumpre esse desejo da senhora, e naquele dia ela morre. Ele pede para ela fechar os olhos e aí ela, enfim, morre ali mesmo. Paralelamente, enquanto está acontecendo o romance da Susan com o Joey Black e o Will tá, enfim, né, tá ensinando a Morte, né, como a viver como um ser humano aqui. Lembra do Drew, que é um dos genros, agora praticamente ex-genro do Bill Parrish? Ele, onde encontra o Bill, ele sempre toca nesse assunto da fusão da empresa, ele toca sobre esse assunto, e o Bill, ele não quer saber, porque ele já bateu o martelo, que ele não tem interesse em fazer a fusão da empresa. Fala para o Drew assim, olha, não fica preocupado, que eu vou tentar conversar com o senhor ali, né, com o nosso sogro, que eu tenho outras cartas na manga, eu tenho outras propostas para a empresa que eu acho que ele vai gostar e tudo, e de repente ele topa. É uma das minhas ideias, né, não fica triste com isso não. E
o Quincy vai conversar com o Bill e o Bill fala assim, eu até quero ouvir suas propostas, né? Mas tudo vai depender se o Joey aprovar também. Se o Joey quiser aprovar, a gente faz. O Quincy, em outro momento, vai conversar com o Drew e ele fala assim, olha, ele até topou ouvir as minhas propostas, só que ele falou que só se o Joey aprovar também. E o Drew se apega nessa frase aí, que o Will falou que só iria fazer alguma coisa se o Joey aprovasse, e ele começa a conversar de forma escondida com os outros diretores da empresa, e ele fala assim, olha gente, eu não sei o que está acontecendo, mas essa proposta da fusão com a Bonnecue é muito lucrativa para a empresa, é muito vantajosa, só temos benefícios e assim, eu não sei por que o Bill ele não tá querendo aprovar, mas eu tô sentindo que ele tá sendo influenciado por esse cara que ninguém conhece, esse de Black, que ninguém sabe quem é, para onde vai, quais são as qualificações dele. E eu acho o seguinte, a gente tem que colocar o Bill para fora da diretoria e ele acaba se valendo de um estatuto que tem no estatuto da diretoria que o presidente ele pode passar por uma aposentadoria forçada quando ele completa 65 anos de idade. E ele se apega nesse tópico do estatuto e acaba meio que manipulando todo mundo ali da diretoria, faz todo mundo ficar convencido de que a proposta da fusão é muito boa e ele fala assim, então vamos colocar o Bill para fora da empresa. Ele vai continuar recebendo o salário, ele tá rico para sempre, só que ele não vai mais tomar as decisões aqui. E acaba que todo mundo vota, assim, boa parte, não todos, mas boa parte das pessoas vota a favor da aposentadoria forçada do Bill, com exceção de um dos diretores lá, um dos mais velhos, que é muito amigo do Bill e do Quincy, que é o genro do Bill. Todo mundo votou ali, assim, boa parte votou a favor da aposentadoria forçada, e o Drew, ele acaba comentando ali com o Quincy, fala, olha, cara, muito obrigada, né, porque você acabou passando essa informação, né, foi graças a você, né, que eu coloquei para os outros, né, que ele estava sendo influenciado pelo Joey Black, e graças a você, né, a gente conseguiu colocar o Bill para fora da empresa, e aí agora eu vou fazer, ele querendo ou não, vou fazer essa fusão com a Bonnecue, a gente só tem a ganhar, a gente vai ficar podre de rico e tudo, e o Quincy, ele fica com a consciência pesada porque ele nota que ele fez uma merda ali, ele estava conversando com alguém achando que era um amigo, alguém com quem ele podia contar, e o Drew deu essa rasteira no Bill. E ele começa a ficar com a consciência pesada e tudo, e a combinação de que o Bill iria sair da diretoria da empresa seria logo após a festa de aniversário dele. E os dias estão passando, tá ficando cada vez mais perto do aniversário do Bill, e algumas coisas vão acontecendo, e a morte, né, o Joey e a Susan, eles estão cada vez mais próximos um do outro, e eles se apaixonam de forma muito ardente, ela a esse ponto já tá praticamente separada, já terminou o namoro com o Drew e ela tá se envolvendo com a morte ali sem saber quem ela é verdadeiramente, achando que é essa figura do Black. Eles chegam às vias de fato, inclusive, e a morte em um momento confessa pro Bill falando que ela se apaixonou pela filha. O Bill, ele fica muito chateado com o Joey porque ele fala que é um amor impossível. Claro, né? Ele é a figura da morte, enquanto a filha dele é uma humana. Ele fala assim, olha, a gente fez um trato que era pra você me levar e em troca eu daria um pouco de experiência humana aqui pra você, que não era pra incluir mais ninguém na equação e você não cumpriu o seu trato. Não era pra incluir mais ninguém, né, de perto de mim, ninguém da minha família, e você acabou se apaixonando pela minha filha. E a morte meio que fala assim, pois é, né, mas eu não consegui, eu acabei me apaixonando pela sua filha, e a morte, como ela sabe que ela não consegue viver eternamente, assim, ela não consegue viver como um ser humano ali, né? Então o que ela pensa é, como ele se apaixonou muito pela Susan, e a Susan é uma humana que inevitavelmente em algum momento ela vai acabar morrendo, e tá perto de... ele tem que cumprir o trato que ele tem que matar o Bill aos 65 anos, né? Ficou combinado de que ele iria morrer na noite depois da festa do aniversário dele. E ele pensa assim, como é que eu vou ficar sem a Susan, né? Então eu vou levar os dois, né? Eu vou levar você e vou levar a sua filha, porque eu vou conseguir viver esse amor com a Susan pro além mundo, né? Além da vida, na eternidade. E o Bill fala assim, olha, mas não faz sentido, né? Porque quando você ama alguém de verdade, você deixa essa pessoa viver e tudo. E ele dá um discurso filosófico lá, só que a morte demora um pouco para elaborar
todo esse discurso para entender, mas ele sabe que o Bill tá falando a verdade, e depois de muito refletir, uma das coisas que o Bill fala é assim, olha... Mas como isso pode ser amor se ela nem sabe quem você é? Por que não conta pra ela? Tente e veja o que acontece. Revele tudo o que puder sobre você e deixe as coisas acontecerem. Porque é impossível alguém amar você sem você dizer a verdade, que é uma das sabedorias que o Bill solta aqui no filme. Tem muitas frases icônicas e essa é uma delas, né? Que é impossível alguém te amar sem conhecer você verdadeiramente. Ele fala que tudo que a filha dele tá vivendo é só uma paixão momentânea e muito, muito forte, só que não é amor, porque o amor é algo mais maduro que a paixão. E a morte começa a avaliar, começa a pensar sobre isso e tudo. Tá chegando perto do dia do aniversário do Bill, e um dia, no meio da organização da festa, o Joey Black encontra o Quincy. E o Quincy, ele tá todo virado ali, todo bêbado de tanto vinho que ele tá tomando, e o Quincy, ele acaba confessando ali, olha, fui eu que, sem querer, acabei prejudicando o Bill, eu que contei que você tava, assim, que dependia da sua aprovação, tudo que ele fizesse, tudo que ele quisesse fazer, ele iria lhe procurar e tudo, e aí o Joey fala assim, olha, eu acho que você deveria contar a verdade pro Will, ele não vai ficar chateado com você, nem nada. E o Quinn se sente muito mal, ele reluta em contar a verdade pro Bill, sobre como foi que aconteceu essa aposentadoria forçada, só que o Joey, ele aconselha que ele vai dizer a verdade. E no meio dessa conversa, o Joey pergunta pro Quincy o seguinte, olha... Você é casado com a Susan e a ama, não é? E o Quincy fala que sim, que é verdade, que ele ama a Susan, não. A Alison. O filme tem vários momentos cômicos, assim, e esse é um dos momentos cômicos do filme, que o Joey, ele em vez de falar a verdade, que ele é a morte, o Bill começa a morrer de medo ali, achando assim, meu Deus, né, ele vai contar a verdade, né, que ele é a morte, como é que vai ser, né? Só que aí, o Joey Black, ele comenta que ele é um auditor da Receita Federal que estava disfarçado esse tempo todo, infiltrado lá na empresa. Ele vai pedir demissão. É claro que eu não vou fazer isso. É muita gentileza sua, Bill, mas agora nós temos que dar o golpe final. Golpe final? Eu mandei calar a boca. Melhor se preparar, Drew. Joe, por favor. Bill, pode deixar isso comigo. Eu sou... Não. Quem? Um auditor da Receita Federal. Bill? E o Bill fica mais aliviado e ele começa a entrar naquele teatro ali, naquela mentira que a morte elaborou. Porque assim, gente, mesmo que a morte não estivesse indo para outros lugares, né, que a gente vê no filme, porque ela só circunda ali onde o Bill vai, dentro da família do Bill, fica junto com a Susan, essas coisas, mas assim, ela é um ser onisciente, onipresente e onipotente, né? Ela é algo abstrato, né? Então, assim, a morte, ela sabe de todas as coisas e ela fala que era um auditor da Receita Federal que estava infiltrada ali o tempo todo e que ela estava pesquisando sobre a empresa Bonnecue, que é a que tinha interesse em fazer a fusão com a empresa do Bill, e a morte conta que ela estava pesquisando sobre a empresa e que viu que tem muitas irregularidades, tem muita coisa que está errado na área fiscal, na área contábil da Bonnecue, que ela estava envolvida em vários escândalos, assim, e que se ela fizesse essa fusão, iria ser uma forma de fraude contábil, algo assim, e que ela disse que descobriu que o Drew estava envolvido nessa maracutaia toda aí, e que se ele não se demitisse da empresa, ele iria acabar sendo preso. E que ele não iria ter escolha, né? Ou ele teria que... Assim, só tinha essas duas opções. Ou ele teria que se demitir, ou ele teria que... Se ele continuasse, ele permaneceria preso. E ele fala assim, olha, gente, então, né, pra eu não ser preso, aí ele topa que ele vai pedir demissão. E o conselho que tava ali ouvindo no Viva Voz, aí o diretor do conselho fala assim, olha, não se preocupe, a gente já ouviu aqui seu pedido
pedido de demissão tá aceito e é isso aí, né? Vai pra fora, né? Sai daqui e você vai tá demitido, né? Vai caçar outra coisa. E ali já é um alívio, né? Então acaba que a empresa do Bill Parrish, ela se mantém como ela é, né? Da forma que ele queria. Esse arco dessa história da empresa se finaliza. Ainda tem a história da morte, né? Do Joey Black com a Susan. E eles estão ali na festa e ele fala, olha, eu tenho uma viagem para fazer, né? Hoje é a minha última noite aqui na sua casa com seu pai e eu vou ter que partir hoje. E a Susan sabe que tem alguma coisa errada, ela sente que tem alguma coisa errada, que ele tá muito estranho, sabe que alguma coisa tá acontecendo mesmo que ela não saiba, algo de misterioso está acontecendo. Só que aí ele, assim, com muita dor no coração, meio que se despede dela. Ele combina com o Bill assim, olha, depois da sua festa eu te levo. Aí eu te levo pro outro lado. E depois que corta o bolo, ele faz um discurso, é todo o protocolo, né, de aniversário. Obrigado. A filha dele a Alison organizou que depois da festa iriam soltar uns fogos de artifício, né, para decorar o céu, né, para ficar bem bonito. E é quando a morte fala assim, olha, a gente vai agora. Nesse momento dos fogos, o Bill e a morte, assim, como eu falei, ele mora numa mansão, numa área bem grande. E eles sobem umas escadas ali no terreno, naquele campo, e eles somem no horizonte e a Susan fica olhando aqueles dois andando assim no horizonte até que eles somem e fala assim, pra onde é que eles estão indo, né? Acaba que depois aparece só o corpo do Joey aqui, que novamente agora é o jovem de novo da cafeteria, que é um jovem anônimo aqui que, como eu comentei, em nenhum momento é dito o nome verdadeiro desse jovem, né? Joey Black é só um nome fictício que a morte adotou para que ela não se apresentasse como morte. Foi só um nome ali que o Bill inventou numa hora ali, para dar um nome qualquer para ela. E só o corpo do jovem aparece, né? O corpo do pai dela não aparece mais. E ela nota que tem alguma coisa diferente, né? Naquele Joey Black. Ela entende, assim, que... E é quando eu acho que ela tem uma epifania, uma revelação, que aí ela entende que aquele Joey Black, pelo qual ela se apaixonou, era a entidade da morte. Ela não sabia o que era exatamente, mas aí ela começa a ver que ele era mais calado, que ele era mais frio, mais quieto, mais melancólico, e aí ela entende que aí, gente, é muito legal essa cena, que aí quando aparece esse jovem no caminho de volta, assim, que ele encontra a Susan no caminho, ele tá sem entender o que aconteceu, como se ele tivesse acordado num lugar, assim, que ele não sabe onde ele tá. E ele fala assim, olha, eu não sei como eu vim parar aqui, eu não sei o que houve, eu só tô me sentindo como se tivesse acordado num lugar muito desconhecido. E, assim, volta a ter... Gente, a atuação do Brad Pitt aqui, não é porque... Gente, eu gosto dele não é só porque ele é bonito, não, tá? Mas é porque ele é muito competente, assim. Ele consegue distinguir facilmente, assim, a figura do Joey Black, a figura da morte, que ele é mais introvertido, mais calado, mais sóbrio, mais sombrio, inclusive, mais misterioso, e a postura dele é bem diferente no filme, e quando ele retoma na figura do jovem, ele fica mais falante, mais espontâneo, mais sorridente, mais pra cima, mais alegre, e, assim, esse jovem volta dessa forma, e a Susan, ela entende que o Joey que ela estava conversando antes era a morte, e que verdadeiramente, aquilo que o pai dela tinha falado, que um raio iria atingi-la, que foi a frase que o jovem repetiu, não se referia ao Joey Black, a figura da morte, mas ela verdadeiramente, no fundo, ela se apaixonou por aquele rapaz que ela conheceu no mercado. Ela, no fundo, ela acabou se apaixonando por aquele rapaz que ela conheceu na cafeteria, que na verdade ele é o grande amor da vida dela, né?
E agora ela tá com um caminho livre, né? Porque o Drew foi demitido da empresa, ela já tinha terminado com ele antes, né? Então, assim, ela tá com um caminho totalmente livre e o filme termina dessa forma, que eles ficam juntos. Mostra os dois caminhando no horizonte, assim, pra onde os fogos estão sendo, assim, mostrados, e o filme termina aí. E o filme, assim, ele é contemplativo, é um filme mais sóbrio, é um filme muito bonito, tem uma trilha sonora muito boa e, assim, eu acho que tem, durante a festa do Bill Parrish, eu acho que toca, se eu ouvir bem, tem um instrumental que é daquela música What a Wonderful World, que toca, e assim, é muito bem feito o filme todo no geral, e é um filme longo, mas que nem eu falei, eu vou repetir isso aqui, gente, você não sente o peso do tempo, assim, passar. Você começa a desfrutar, parece que o filme tem 2 horas, assim, 1 hora e pouquinho, 1 hora e 40, 2 horas, que o filme é muito gostoso de assistir em todos os sentidos. O que será que ele quis dizer, hein? E, assim, vale a pena as reflexões que o filme traz, assim, o elenco é muito bem feito, assim, foi muito bem escalado, e especialmente Anthony Hopkins, que a gente conhece que o cara é uma fera, né? E ele só faz filme bom, Brad Pitt, ele só faz filme bom também. E, assim, o contexto do filme é muito reflexivo, é um filme contemplativo, é um filme que ele não é um filme de ação, mas é um filme que te prende, assim, que é difícil, né? Geralmente um filme, assim, que não tem tanto movimento, às vezes, né? Não tem aquela loucurada, assim, tanta coisa acontecendo, mas é um filme de drama, mas é um filme de drama que ele não fica arrastado, não fica cadenciado, então, assim, você consegue usufruir bem, assim, de tudo que o filme se propõe a te ensinar, e você consegue absorver algumas lições, assim, é um dos meus filmes que eu mais gosto de assistir, e eu ainda vou resenhar aqui esse filme no canal, que é um filme do mesmo ano e que eu até falei, já tem uma proposta semelhante, que é Cidade dos Anjos. Eu ainda pretendo trazer aqui pro canal, que, assim, eu acho a proposta bem parecida. Tem, claro, né, as diferenças, assim, mas são duas entidades, né, assim, tipo, eternas, que querem experienciar a vida humana, né? E você? Você já conhecia esse filme? O que você faria se você encontrasse a morte e se apaixonasse por ela? E se a morte fosse o Brad Pitt, você escolheria ir com ela ou você iria recusar e iria viver a sua vidinha terrena aqui? Porque você sabe que a sua vida é finita e é muito preciosa. Porque a vida da gente, ela exatamente tem valor porque ela acaba. E tudo que é eterno, assim, mesmo que você não vá ter a experiência da dor, da morte, acaba se tornando uma vida monótona e sem valor, exatamente por conta disso, né? Mas é uma reflexão muito bacana, é um filme de romance, assim, que é um pouco, assim, tem uma mistura, né, de um gostinho amargo, assim, mas que tem um final feliz também, né, pra quem gosta de finais felizes. Se inscreva aqui no canal se você quer que eu traga mais filmes, mais resenhas, se você quiser que o YouTube comece a te indicar aqui o meu canal, né, para que eu possa trazer mais conteúdo, possa chegar a mais pessoas. E se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.